Senhores e senhoritas, tudo bem com vocês? Apresentei essa música para fazer a introdução da aula de hoje, porque a obra que nós vamos analisar gira em torno de uma temática que é a temática do casamento. Por isso a música, por isso esta imagem, com o desenho de um homem e de uma mulher se casando, ok? Na aula passada nós abordamos O Alto da Barca do Inferno, que é uma obra de Gil Vicente, e na aula de hoje nós abordaremos A Farsa de Inês Pereira, que também faz parte do teatro vicentino, ou seja, das peças teatrais criadas por esse autor português, humanista, Gil Vicente, durante os séculos XV, XVI aproximadamente. Tudo bem? Na próxima aula nós já vamos começar a análise do Velho da Horta, que é uma obra do Paz de primeira etapa e que também é uma obra desse autor que nós estamos estudando agora. Lembrem-se de que o humanismo é um momento de transição entre o fim da cultura medieval, que na literatura está representada pelo trovadorismo, e o início da cultura renascentista, cujo ápice, cujo auge ocorrerá durante os anos 1500, com o classicismo. Então, o humanismo está entre o trovadorismo e o classicismo, e essas peças de Gil Vicente, então, se situam neste momento da história da literatura portuguesa, ok? Na aula passada eu expliquei para vocês o que era um auto. Na aula de hoje eu vou explicar para vocês o que é uma farsa. Uma farsa, assim como o auto é uma peça teatral. É um texto pertencente ao gênero épico? Não. Lírico? Não. Dramático? É uma peça, é um texto literário pertencente a esse gênero literário, ok? Então é uma peça teatral, como eu coloquei na minha definição de farsa. Farsa é um texto pertencente à categoria dos textos dramáticos, dotado de linguagem simples. Então, primeira característica de uma farsa, que é comum também ao auto. Linguagem simples. Uma farsa é caracterizada pela comicidade no retrato do cotidiano de pessoas comuns e de seus costumes, sendo de curta extensão. Então, o que há em comum entre uma farsa e um auto? A curta extensão e a linguagem simples, uma linguagem parecida, provavelmente, com aquela que o povo, sem tanta instrução da sociedade portuguesa àquela época, utilizava para se comunicar. Então, uma linguagem mais simples do que a linguagem do trovadorismo, do que a linguagem da própria poesia palaciana. Tudo bem? Então, linguagem simples e curta extensão são os elementos que unem a farsa ao auto. No entanto, o que é que diferencia, Gustavo, um auto de uma farsa? Um auto apresenta viés religioso. Lembre-se, por exemplo, do Alto da Barca do Inferno. Uma farsa pode até apresentar esse viés, mas essa não é uma característica marcante de uma farsa. O que é que marca uma farsa? O que é que diferencia uma farsa de um auto, Gustavo? É o fato de uma farsa retratar costumes, o cotidiano de personagens populares, personagens de baixas classes sociais, que é o que acontece nessa peça de Gil Vicente, cujo tema inspirador é este que eu coloquei na parte de baixo da definição do que é uma farsa. Percebam. Mas quero asno que me leve, que cavalo que me derrube. De novo, mas quero asno que me leve, que cavalo que me derrube. Gustavo, eu não entendi esse tema inspirador da obra, não. Eu espero que você entenda esse tema ao longo do resumo que eu vou apresentar a respeito dessa trama, tudo bem? Não se esqueçam de ler aquele resumo que eu pedi para vocês lerem durante a aula passada, um resumo dessa obra para vocês responderem, inclusive, as questões da tarefa de casa. Apresento a vocês, então, os principais personagens da farsa de Inês Pereira. Inês Pereira, obviamente, é a personagem em torno da qual a trama gira, que é uma moça solteira cujo sonho era casar-se para se livrar dos afazeres domésticos, ok? A mãe dela recebe o nome de Mãe, esse é o nome da personagem, vocês podem perceber, inclusive, que Gil Vicente tem esse costume de ocultar o nome próprio de alguns dos seus personagens e representá-los pela função que eles desempenham, função social, função econômica, função política, enfim. Então, a mãe de Inês Pereira é chamada de Mãe.
que é uma típica dona de casa preocupada com o futuro da filha. Futuro da filha significa o quê? O casamento da filha. Lembrem-se de que essa peça é uma peça do século XV, situada entre o século XV e o século XVI, e que a concepção de sucesso para a mulher estava muitíssimo relacionada ao casamento e à constituição de uma família, né? Então, uma mulher bem-sucedida era uma esposa e mãe de filhos, né? Muitos ou poucos, quantos mais, melhor, né? Segundo a concepção da figura feminina à época. Então, o futuro promissor, segundo a mãe de Inês Pereira, era o casamento da filha. Então, a mãe de Inês idealizava que a filha se casasse. E a filha também idealizava o casamento, mas por quê? Porque ela inicia a peça reclamando do tanto de afazeres domésticos que ela tinha que fazer em sua casa. Lavar a louça, limpar o chão, arrumar os quartos e etc. Então ela expressa essa sua reclamação e idealiza no casamento a possibilidade de fugir a essa escravidão, a essa prisão na qual ela vivia como sendo a filha de quem ela era filha e realizando esses afazeres domésticos que ela era obrigada a fazer por conta da sua mãe, ok? Leonor Vaz é uma personagem casamenteira, amiga da mãe de Inês Pereira. Pero Marques é um homem do campo, rico, dotado de certos recursos, porém ignorante, é um homem inculto, ok? Brás da Mata é um escudeiro pobre e que vai se apresentar ao longo da trama como um personagem rude, ok? Vai ser o primeiro marido de Inês Pereira. Latão e Vidal são dois judeus espertalhões que apresentam Brás da Mata a Inês Pereira. E o ermitão é um falsificado de Inês Pereira. Tudo bem? Ermitão é um sacerdote, uma espécie de monge que habita uma ermida. E uma ermida é o quê, Gustavo? Uma ermida é um templo religioso situado em lugar afastado, isolado do mundo, geralmente situado no ambiente campestre. Tudo bem? Então, um breve resumo desse enredo, da trama que constitui a obra. Inês Pereira se apresenta, como eu disse anteriormente, reclamando da sua vida, reclamando da prisão em que ela se encontrava, realizando os afazeres domésticos em sua casa para sua mãe. E ela começa a pensar na possibilidade de se ver livre a partir do quê? Do casamento. Pobre Inês Pereira, doce ilusão, achar que a sua liberdade consistiria no casamento em si. E quem aparece, então, oferecendo a ela a possibilidade de se casar com um homem muito bom? A amiga da mãe de Inês Pereira, que é a Leonor Vaz. Essa personagem é quem apresenta a Inês Pereira, o Pero Marques, que é um homem do campo, rico, não tão rico assim, mas dotado de recursos suficientes para bancar uma vida boa, folgada, a Inês Pereira, mas que, no entanto, era ignorante. Era um homem inculto. E Inês Pereira idealizava não só a liberdade pelo casamento, mas idealizava também um homem que fosse culto, um homem que fosse sensível, um homem que fosse apreciador de artes. E Pero Marques não era nada disso. No entanto, quem posteriormente se apresenta a Inês Pereira dizendo que havia conhecido um homem exatamente com essas características. Esses dois judeus casamenteiros, que são o Latão e o Vidal, que eram casamenteiros, ou seja, arranjavam casamentos entre as pessoas em troca de dinheiro. Então, eles se apresentam ao escudeiro Brás da Mata, comunicam a ele que havia uma moça que idealizava um homem semelhante a ele, e esses dois judeus casamenteiros, negociantes, espertalhões, apresentam, então, Inês Pereira a Brás da Mata. E logo esses dois personagens se casam. Por quê? Porque Brás da Mata é justamente o perfil de homem que Inês Pereira idealiza. É um homem aparentemente culto, sensível. Ele chega à casa de Inês Pereira tocando uma viola e cantando uma música, ou seja, um homem apreciador de arte e que encanta Pereira.
que decide se casar com ele. No entanto, logo após o casamento de Inês Pereira com esse personagem que é o Brás da Mata, ela descobre que Brás da Mata é um homem extremamente rude. Mais do que isso, é um homem grosseiro e é um homem autoritário, que chega a agredir Inês Pereira durante o tempo em que eles se encontram casados. Ok, pessoal? Esse Brás da Mata, em determinado momento da trama, em determinado momento da peça teatral, decide se juntar a outros portugueses para travar uma guerra que estava acontecendo ao norte da África. Na peça teatral, no texto original, não se fala a respeito dessa guerra exatamente, ou de onde ela acontece, mas acredita-se que, pelo contexto português da época em que a peça foi escrita, que esse conflito fosse um conflito travado entre os portugueses e os árabes que haviam sido expulsos de Portugal, haviam sido expulsos da Europa, e que se encontravam neste contexto no norte do continente africano. E Brás da Mata decide, então, ir participar dessa guerra com a esperança de que ele fosse consagrado cavaleiro. É importante destacar que Brás da Mata era simplesmente um escudeiro, era um homem pobre, não era um homem de posses como o Pero Marques, ok? E a pretensão dele, ao se casar com Inês Pereira, era fazer a sua fortuna a partir do casamento. Então, por exemplo, qual é o dote, qual é o valor que a mãe de Inês Pereira paga, oferece ao Brás da Mata como um presente de casamento? Afinal de contas, era costume, não é? Que a família da noiva, que a família da mulher oferecesse um dote, um presente de casamento, uma oferta em homenagem ao casamento da filha, da mulher com o homem, seja quem quer que fosse, seja ele um homem rico ou pobre, a casa em que Inês Pereira morava juntamente com sua mãe. Então, a mãe de Inês Pereira sai da casa onde morava para morar numa outra casa menorzinha e deixa como dote da filha a casa em que ela morava, em que ela residia juntamente com sua filha. Filha essa que vai residir nessa casa com Brás da Mata. Então, Brás da Mata é um homem que se apresenta como um homem sensível só aparentemente falando. O objetivo dele ao se casar com Inês Pereira nada mais é do que ascender socialmente falando. Ele era simplesmente um escudeiro pobre, no entanto, culto e aparentemente sensível, apreciador das artes, ok? Mas a pretensão dele era tornar-se um cavaleiro e alcançar certo status social que ele poderia alcançar casando-se e travando essa guerra, essa batalha. No entanto, pessoal, o que acontece durante essa batalha que ele vai travar? Ele morre, e ele morre covardemente, ele morre fugindo da batalha, e ele morre por um camponês, um pastor de ovelhas, mouro, muçulmano, de origem árabe, ok? Então ele vai para lá para combater esse povo e é morto por um pastor de ovelhas que fazia parte desse povo e fugindo da batalha, né? Então morre como um homem covarde. Percebam que o objetivo dele de se tornar cavaleiro se frustra. E lembre-se de que em algumas cantigas do trovadorismo, as moças que personificavam o eu lírico, sobretudo das cantigas de amigo, lamentavam-se por conta da ausência dos seus amados, que iam para as guerras lutar bravamente, corajosamente contra seus inimigos, contra os inimigos da nação, da pátria e etc. Percebam, pessoal, que existe esse elemento também nas peças teatrais de Gil Vicente. Mas o que Gil Vicente faz? Ele distorce tudo, né? Não existe nenhuma honra, não existe nenhuma bravura na morte de Brás da Mata, que morre covardemente, né? E é importante destacar que antes de ele partir para a guerra, ele dá uma ordem ao seu serviçal, era um homem que o acompanhava em suas empreitadas, uma espécie de serviçal mesmo, que era de manter Inês trancada em casa para que ela não fugisse nunca de casa. Há um momento da peça teatral, logo após o casamento de Brás da Mata com Inês Pereira, em que ela começa a cantar e ele a agride verbalmente, pedindo para que ela pare de cantar, porque aquilo o importunava. Então, um homem autoritário, um homem agressivo, é esse o homem que se revela em Brás da Mata, ok?
Posteriormente, Gustavo, a morte de Braz da Mata, o que é que vai acontecer? A Leonor Vaz voltará a insistir com a Inês Pereira para que ela se case com o Pero Marques, que apesar de ser um homem rude, que apesar de ser um homem grosseiro, mas não agressivo, nem autoritário como o Braz da Mata, era um homem de posses e bondoso. E a Inês Pereira aceita, então, esse casamento com Pero Marques, ok? Que vai tratá-la com todo respeito, com toda a cortesia que uma mulher merece. No entanto, Inês Pereira se aproveitará dessa liberdade que Pero Marques, seu marido, né, porque eles acabam se casando posteriormente, lhe dá para se envolver com outro homem, que é quem? O Ermitão. O Ermitão na verdade, um antigo namorado de Inês, que aparece em frente à casa dela e dialoga com ela e se revela a ela como sendo esse seu antigo namorado. E Inês, conhecedora do marido que tinha, que agora era o Pero Marques, um homem bom, um homem extremamente liberal, pede ao seu marido, então, para que eles vão visitar esse ermitão no lugar em que ele habitava. E o desfecho da obra é um tanto quanto cômico, por quê? Porque eles saem da casa onde moravam para atravessar um rio e se dirigirem à ermida onde o ermitão habitava. Mas, na verdade, Inês Pereira não queria ir à ermida porque era uma mulher religiosa. Ela queria ir à ermida para encontrar-se com esse seu antigo namorado. E ela pede, então, para que o seu marido a leve. E a cena final é a dos dois atravessando um rio, com Inês montada literalmente às costas de Pero Marques e cantando uma canção cuja temática era a temática da traição. Nós vamos ler esse trecho na próxima aula, esse vai ser o trecho base que vocês deverão utilizar para responder, inclusive, algumas questões. Então, na próxima aula, nós vamos analisar esse trecho, essa canção que Inês Pereira entoa juntamente ao seu marido, que canta essa canção sem nem saber do que ele está falando, porque ele é um homem inculto. Ou seja, Inês, de mulher agredida, passa a mulher traidora, que se aproveita da liberdade que o seu último marido lhe deu, a fim de se encontrar com outro homem. Ou seja, nenhum personagem dessa obra está a salvo da crítica de Gil Vicente. Novamente, ele faz uma sátira a certos costumes das pessoas que compunham a sociedade portuguesa da sua época. No caso dessa obra, personagens todos vindos de classes baixas, de classes populares da sociedade portuguesa dos séculos XV, dos séculos XV e XVI. Tudo bem? Para a gente finalizar essa aula, eu apresento a vocês as questões. Pronto, só para ver se estava certo ali. As questões aqui vocês deverão responder como tarefa de casa para a próxima aula, para a próxima semana, tudo bem? Questão 1 qual é a concepção de futuro promissor que a mãe tem para a filha, Inês Pereira? A mãe de Inês Pereira. Como ela concebe o futuro promissor da sua filha, Inês Pereira? Ok? É isso que vocês deverão colocar como resposta. Essa questão, né? Essa é a interpretação da questão a que vocês deverão responder. 2. Que expectativas Inês Pereira tem quanto ao casamento? Ou seja, o que Inês Pereira espera do seu casamento? Qual é o homem que ela idealiza? O perfil do homem que Inês idealiza para si, antes de se casar com Braz da Mata, antes de se casar com Pero Marques, posteriormente. Questão 3. Por que Inês Pereira se torna infeliz em seu primeiro casamento? Por quê? Falei disso. Questão 4. Houve um errinho ali, mas é só ignorar aqueles 5. O que o desfecho da trama revela sobre a personalidade de Inês Pereira? Seria ela uma mulher idealizada como as mulheres das cantigas de amor do trovadorismo? E por quê? Quais são as características da personalidade de Inês Pereira? Essa é a questão. Ela é uma mulher idealizada, como aquelas mulheres do trovadorismo eram idealizadas, sobretudo as das cantigas de amor? Sim ou não e por quê? Vocês vão construir uma resposta completa para essas 3 questões em uma só. Tudo bem? Questão 5 e última. Explique o ditado popular inspirador da obra.
Mas quero asno que me leve, que cavalo que me derrube. Acho que agora vocês podem responder essa questão. Mas quero asno que me leve, que cavalo que me derrube. Qual é o significado desse ditado popular para a sociedade portuguesa à época e que inspira essa obra a ser escrita? É importante levar em conta o quê? O desfecho da obra, para vocês responderem a essa questão. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Beijos!